Paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao texto da palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia, o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, o tema de hoje é floresça aonde você está. Floresça aonde você está. Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte em Romanos capítulo 8, versículo 35. Anote aí. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas, o versículo 37 é o apêndice, é o bojo, é o consolo. Mas todas estas coisas, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Queridos, floresça aonde você está. Floresça aonde você está. Essa revelação muito forte que o apóstolo Paulo ele traz à igreja de Romanos, que dá uma ideia, dá um norte, dá uma orientação que nada pode separar o cristão do amor de Deus, do amor de Cristo. Nem anjos, nem potestades, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem riqueza, nem pobreza, nada nos separará do amor de Cristo, nosso Senhor. É por isso que a Bíblia compara o casamento da igreja com Cristo. É por isso que Cristo compara o seu relacionamento como um casamento entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque Jesus fala o seguinte, o marido tem que entregar a vida pela esposa. E a Bíblia fala que Cristo entregou a sua vida por nós. Interessante que, numa questão do casamento, até que a morte nos separe, mas em Cristo não. Em Cristo nada vai separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. E a Bíblia diz o seguinte, que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, queridos, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vitorioso. Você é mais do que um homem de Deus. Você é escolhido para vencer. Deus escolheu você para reinar aqui na terra. A palavra Adar quer dizer reinar como um rei. Você precisa tomar essa posse dessa vitória, governar aqui com todo entusiasmo, com todo amor, com toda fé. Porque Deus ele vai te revelar aquilo que ele precisa fazer. Na estratégia de Deus, Deus usa três coisas: a revelação, a inspiração e a iluminação. Anote aí: revelação, inspiração e iluminação. Deus trabalha com essas três coisas, com esses três itens para os seus servos aqui na terra. Jesus, ele sempre era iluminado. Jesus, ele sempre era inspirado. Jesus, ele sempre tinha a revelação do Pai. E como eu e você, apesar de ele ser Deus, ele buscava o Pai. Interessante que a Bíblia fala que Jesus, ele se ausentava, ele ia orar, ele se isolava para orar. Então, eu já ensinei aqui para você, um dos recantos da sua alma, para fortalecer sua alma, é quando você retira-se para orar. Você retira-se para orar. Mateus capítulo 6, versículo 6, o próprio Jesus falou, não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo João, foi Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 6, e falou o seguinte, olha, e quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora teu Pai, que teu Pai em secreto vai te recompensar.
Então, queridos, você perceba que Jesus ele tem essa cosmovisão do ser, o ser psicológico, o ser físico e o ser emocional, para dar vitória em todas as coisas. Em todas as coisas, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Você é vencedor, meu querido, em todas as coisas. Ah, pastor, mas minha vida tá. Eu sou um cristão, estou sendo perseguido. E já falei aqui. Se você é perseguido por causa de Cristo, dê glória a Deus. Se você sofreu uma injustiça por causa de Cristo, dê glória a Deus. Não nos conceitos da ilusão, né? E nos conceitos até mesmo de algo que seja incoerente com sua fé. Porque, queridos, deixa eu explicar algo. Muitos cristãos, infelizmente, eles estão imaturos na fé. Outros precisam de aconselhamentos, de um mentor. Você precisa ter um mentor. Todo pastor é um mentor. Todo pastor, ele é um mentor. Então você precisa de ter um mentor para poder estar lhe orientando. Você precisa de ter uma pessoa para estar lhe dando algumas ideias, instruções de Deus, né? Porque o pastor ele faz isso. E tem pessoas que realmente ela não nasceu de novo. A Bíblia fala que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. Que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. Eu vejo muitos cristãos falando de que é perseguido na empresa, perseguido na rua, perseguido em alguns lugares. Mas por quê? Porque eles não dão frutos. Eles não dão frutos. Eles, infelizmente, dão todo o direito da pessoa falar mal contra ele. Por exemplo, um cristão que anda em bar. Né? Ah, vou tomar uma cerveja sem álcool. Meu amigo, a Bíblia fala, livrai da aparência do mal. Outro dia as pessoas vão estar falando, queridos. Outro exemplo, um cristão está na empresa, ele é cristão, mas ele sai fofocando de A, B, C e D. Queridos, as pessoas vão tomar pavor a você. Então você precisa dar o testemunho de Cristo. O testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, perceba que a Bíblia fala e dá respaldo a você ter também a sua consciência como cristão. Porque as pessoas vão falar, as pessoas vão criticar. Agora que critique com o motivo correto. Igual eu vi um cristão, ele dá cheque sem fundo, toma dinheiro na mão das pessoas e não paga, não dá satisfação, não faz nada. E vou explicar aqui a questão do propósito. Dá cheque sem fundo, toma dinheiro emprestado, não paga, compra nos lugares, deixa pendurado e não paga, faz serviços inúmeros com pessoas e não paga. Agora o camarada ele prega bem, ele usa bem da homilética, ele usa bem da exegese, é um cara que sabe se comportar em público, não tem caráter. Como eu vi uma postagem de um pastor, ele falou o seguinte, olha, carisma sem caráter é porcaria. É necessário, né, que ele não tivesse nem carisma, mas tivesse caráter. Que ele não tivesse carisma, mas tivesse caráter. Porque o caráter, ele vem acompanhado do carisma. Agora, se você só tiver caráter, acabou, queridos. O cara é o seguinte, que cumpre aquilo que ele fala, cumpre aquilo que ele diz. É por isso que a Bíblia fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino do céu, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E aqui, queridos, nós não somos querendo botar uma áurea de perfeição. Agora, nós nos pautamos na palavra de Deus. Nós vamos seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o norte. Porque quais são os argumentos dessas pessoas? Que ninguém pode me julgar e que Deus reconhece meus erros. Sim, a Bíblia fala o seguinte, reconhece o Senhor em todas as suas direitas e Ele endireitará o teu caminho. Então, as pessoas, elas criam meios para andar no erro, para não florescer onde está.
né? Então, eu conheço muitos pregadores, eu sou pastor, estou na linha de frente, e glória a Deus por isso, amo estar isso, lutei por isso, eu batalhei. É por isso que eu gosto da igreja histórica no seguinte termo. Por exemplo, um pastor, qualquer pastor, para se tornar pastor em uma igreja histórica, ela tem que fazer no mínimo o seminário. Na minha época era 4 anos e meio. Se você perder a disciplina, você leva até 10 anos. Eu conheço um pastor, colega meu, que eu entrei no seminário, 4 anos e meio depois eu me formei, 5 anos depois me formei, comecei a fazer a obra, 10 anos depois que ele foi concluir o curso dele. Por quê? Porque ele tinha trabalho, tal, deixava uma matéria, outra, tal, para fazer, e assim ele empurrou com a barriga, mas concluiu. E tem gente que conclui em 20, 30 anos, cada um tem o seu processo. Mas, veja bem, gente, e a igreja, e as igrejas históricas, elas são muito criteriosas sobre isso. Porque para você se tornar pastor de uma igreja histórica, tipo adventista, presbiteriana, batista, até mesmo Assembleia de Deus, meu amigo, não é dente de cachorro, não. Não, não é de qualquer jeito, não. Você primeiramente tem que fazer o seminário. O seminário que seja de 3 anos, 4 anos e meio, não sei. Mas que você tem que ter um respaldo, porque o próprio apóstolo Paulo fala que é o seguinte, que os neófitos, eles caem na fé. Eles caem porque eles estão novos. E o apóstolo Paulo foi claro a Timóteo, não consagrai os neófitos, porque eles ainda não têm amadurecimento na fé. Então é necessário que as pessoas tenham essa consciência de o seu dever como cristão. E aqui, queridos, eu não estou anulando nada daquilo que Deus colocou para o homem. Você pode assistir filme saudável, pode sim. Você pode assistir, tocar instrumentos. Você pode fazer esporte. Você pode assistir futebol. Nada contra. Examinar tudo e tem que ir bem. Agora, o que eu falo são comportamentos de pessoas que não nascem de novo. São comportamentos de pessoas que vivem na carne, mas não vivem no espírito. Pessoas que vivem fazendo o que a carne bem entende, mas não vivem fazendo o que o Espírito Santo manda lhe fazer. Né? Então, a questão não é que você prega bem, a questão não é que você usa uma Bíblia, a questão não é que você usa paletó e gravata. Queridos, paletó e gravata não quer dizer nada. Aqui, de vez em quando eu uso, porque é algo que normal, né? Eu não tenho, me prendo a paletó e gravata, minha roupa, porque eu me prendo é a essência do Evangelho. Mas às vezes estou com vontade de usar, como hoje, né? Você vê aí, desde que eu comecei a segunda etapa, eu venho usando só camiseta e hoje quis usar uma gravata para poder incrementar um pouco o canal. Mas a questão é que você tem que nascer do Espírito. Que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Foi isso que Deus falou para esse Nicodemos. Nicodemos era um teólogo brilhante. Nicodemos era um fariseu exemplar, conhecia a lei como ninguém. Jesus elogiou Nicodemos. Né? Mas Nicodemos, você conhece a lei e não se admira que é necessário nascer de novo? E Nicodemos interrogou Jesus, como pode eu, homem já velho, entrar na barriga da minha mãe? Não sei se ele fez isso por ironia ou por um bloqueio mental mesmo, espiritual. Mas Jesus falou o seguinte, que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. E aí veio aquele texto áureo da Bíblia, maravilhoso. Porque Deus amou muito da maneira que Deus sofreu um ingênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então, perceba, queridos, que nós devemos ter esse direcionamento. E aqui nós vamos buscar Deus. Porque quem transforma a vida do homem é a palavra de Deus. Quem transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Quem transforma o nosso ser é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que nos lavar todos os dias de nossas vidas. A palavra de Deus nós temos que fazer uma reflexão todos os dias das nossas vidas. Então, você precisa estar cuidando, você precisa estar
revigorando, autoanalisando todos os dias da sua vida. E hoje, queridos, é bom que vocês tenham cuidado com três aspectos. Eu creio em sonhos, visões, profecias, revelação, né? Profecias, revelação e visão. Visão, profecia e revelação. A visão tem que comparar aqui com o sonho, como Deus falou lá para esse Joel, né? Porque nos últimos dias, né, os jovens terão sonhos, os anciões, né, terão visões e tal, né? Eu creio em tudo isso. Agora, infelizmente, em nosso meio, não há critérios. Muitos dos que usam a palavra de Deus não há critério. Hoje, queridos, muitas, em vez de falar profecia, fala profetada. E muitos, em vez de ter visão, tem visagem. Muitos, em vez de ter revelação, tem revelamento. A Bíblia fala o seguinte: julgue a profecia e não profeta. Mas, realmente, a gente tem que jogar o profeta. Ou a pessoa que está entregando a visão, a revelação, ou entregando a profecia. Mas você percebe que algumas coisas não batem com a Bíblia. Tem coisas que não batem com a Bíblia, né? E a gente não vai maltratar a pessoa que está profetizando, que teve a visão, mas as pessoas que eles precisam rever alguns conceitos, porque são coisas sérias. Você dizer que Deus está lhe falando isso, que você viu isso, que Deus lhe mostrou, e não sendo aquilo que você viu, das duas coisas uma. Ou você precisa buscar mais de Deus, né? Ou você precisa realmente se converter, né? Se converter. Porque o que tem de profetada aí, meu amigo, o que tem de visagem, o que tem de revelamento, não está no gibi, queridos. Então são pessoas que hoje, com a questão da rede social, são pessoas que querem se promover, são pessoas que querem auto se promover. Deus, queridos, deixa eu te dizer algo. Quem te promove é Deus. Quem te promove é Deus. Quem te abençoa é Deus. Quem vai levar o seu ministério é Deus. Eu nunca tive questão de estar à frente de ministério ou ser reconhecido, não. Se Deus me coloca, glória a Deus por isso. Amém. Mas eu não vou procurar com minhas próprias forças, não. Eu tenho que ficar e fazer minha parte. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, cumpre a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O resto é com Deus. Acabou. Aí Timóteo, eu creio que não foi como a gente vê aí entre Paulo, João, essa turma aí, mas foi um homem extraordinário. É como eu vi de um pastor: eu quero ser ouvido, não quero ser conhecido ou reconhecido. Não, nem famoso. Claro que não. Eu quero que minha voz, através da palavra de Deus, aleluia, que a honra para Deus, a glória para Deus, seja impactante na vida das pessoas. Que você que está ouvindo esse vídeo venha ter a vida transformada. Que você que está vendo esse vídeo venha ter a sua vida mudada. Que eu venha ser uma chave de Deus, um instrumento, uma ferramenta, um canal, uma base de Deus para que você venha ter algo na sua vida mudada. Por quê? Porque assim acontece comigo, queridos. Assim acontece comigo. Estou falando até com minha esposa o seguinte: que eu tenho algum grupo de pastores que eu me debruço para escutar, para analisar, para estudar, para ouvir. Por quê? Porque eu sei que eles são instrumentos para mim e minha pessoa. E eu quero ser instrumento como eles são para minha pessoa, para outras pessoas. E você, por sua vez, tem que ser instrumento como eu sou instrumento para você, para outras pessoas. E assim sucessivamente. E vamos ganhar o mundo para Jesus. E vamos ganhar o mundo para Jesus. Então, quando você faz isso, é uma sucessão de sucesso que sucede sucessivamente. É uma sucessão de sucesso que sucede sucessivamente. Porque, queridos, Deus levantou pessoas, doutores da palavra, para dar alento. É porque, assim, nós temos várias áreas de nossa vida. Você vê, por exemplo, eu gosto de ler vários livros, muitos livros. Mas por que são vários livros? Porque um livro não pode dar uma solução em algo. Mas todos os livros que são inspirados por Deus, um vai falar na área emocional, outro vai falar na área espiritual, outro vai falar na área física, outro vai falar na área material, enfim. Então, são instrumentos que Deus colocou para abençoar a sua vida. Por isso, não despreze a leitura, não despreze o conhecimento
sobretudo da palavra de Deus. Claro que todo livro é ótimo, mas esse livro aqui, meu amigo, é fundamental, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Esse livro tem histórias que vai mudar a sua vida, tem revelação, tem inspiração, tem iluminação que vai mudar a sua vida. Não se prenda a livros apenas, só livros, mas se debruce na palavra de Deus, leia a Bíblia, faça um calendário para ler a Bíblia. A nossa igreja ela fez um calendário, começou em 28/7, 29/7 do ano passado, para nós lermos a Bíblia toda, nem que seja em 1 ou 2 anos. E eu estou nessa proposta de ler a Bíblia. Já li a Bíblia 3 ou 4 vezes, não me recordo, mas eu sei que foi mais de 2 vezes com certeza. E estou indo para a terceira ou quinta vez, ou quarta ou quinta vez. Então, queridos, é bom você se encher o seu ser da palavra de Deus, né? Então, perceba que você precisa ter essa orientação do Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que guie o seu corpo, pedir ao Espírito Santo que guie a sua alma, pedir ao Espírito Santo que guie o seu coração. Porque, queridos, os dias são maus. Nós criamos refúgio na palavra de Deus. Nós nos refugiamos na palavra de Deus. Você não vai se refugiar no conhecimento que você tem, em uma pessoa que você tem, porque aquela pessoa ela pode estar hoje bem, mas amanhã ela pode ser destituída, destronada do cargo que ela está, até mesmo porque para o que você veio depender de Deus. Então nós devemos depender de Deus em tudo. A Bíblia fala que em tudo Jesus dependia de Deus. Essa deve ter a nossa essência. Aí você vai florescer no lugar que você vai estar. Porque os frutos, ele aparece no lugar que você está, independente daquilo que você faz. O fruto deve aparecer no lugar que você está, independente daquilo que você faz. Ah, eu só vou dar fruto porque se eu fizer teologia, se eu for pastor, se eu for tiver o cargo tal. Não, queridos. Hoje em dia, porque muitos jovens entram na faculdade, em vez de ele mudar a faculdade que muda ele. Em vez de ele influenciar os colegas que mudam ele. E quando eu falo mundo, quando Jesus fala o mundo, é o mundo de uma pessoa. Por exemplo, o cara é cristão, nasce no evangélico, chega aos 18 anos, passa na faculdade e vai estudar filosofia, vamos dizer, ou matéria humana, ou sociologia, ou história. Aí vê o pastor, o professor lá, mesmo com cheio de curso lá, tal, mestrado, doutorado, né? Mas tudo bem, né? Mas falando mesmo de besteira, dizendo que o homem veio do macaco, dizendo que o mundo veio do Big Bang, implementando o humanismo na vida da pessoa, e o otário cai. E ele começa a questionar a fé dele, que é uma fé verdadeira, justa, fiel, e se achando bam, né? Porque ele está na faculdade. Queridos, de jeito nenhum. Eu, até no seminário, o que não era de acordo com a Bíblia, o Espírito Santo me falava, no seminário, que é o lugar, né, de ensinamento para pastores. O que era de acordo com a Bíblia, eu caía para dentro. Dava glória a Deus, aleluia. Agora, o que era contra a palavra, ao dedinho. Então, nós devemos ser influenciadores. Nós devemos influenciar e não ser influenciado. Essa geração é uma geração que está sendo influenciada pelo mal. Estão sendo influenciada pelo mal. E não estão influenciando, né? E os poucos que influencia, quando alguém influencia, é atacado pelos aqueles que estão sendo influenciados pelo mal e pelos próprios mal. Vai dormir com um barulho desse e veja e vê se dorme tranquilo. Mas você deve fazer sua parte, queridos. Você deve fazer sua parte, porque Deus, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, você precisa chamar, né, Jesus para entrar na sua vida, né, para você dar frutos. Interessante que tem um texto que Jesus ele pregou, e é um texto que aconteceu literalmente comigo, né? Está em João 6,6, um texto que literalmente aconteceu comigo. Né? E eu fico feliz quando as coisas de Jesus acontecem comigo. Meu Deus, eu me sinto, para a glória de Deus, né, participante daquilo que Deus nos colocou aqui na terra. A Bíblia diz, vamos começar um pouco antes. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam,
e quem era o que havia de o entregar. E dizia por isso que ninguém pode vir a mim senão pelo Pai. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-se? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Aleluia! Só tu tem palavras de vida eterna. Então, o discurso de Jesus foi duro. Jesus deu um discurso duro. O discurso de Jesus foi um discurso inflamado, não para ofender ninguém, mas para causar constrangimento do pecado das pessoas que estavam. Para inquietar, tirar aquelas pessoas daqueles lugares. E a Bíblia fala que muitos discípulos, que não eram os 12, que era acompanhado com os 12, alguns estudiosos dizem que Jesus andava além dos 12, os 12 eram fixos, com mais de 100 discípulos flutuantes. Mais de 100 discípulos flutuantes. Por isso que as pessoas, muitas pessoas, literalmente, o texto fala, larga tudo e segue-me. Por exemplo, o cego Bartimeu, né? E dentre tantos outros relevantes que se vê na Bíblia, literalmente, que as pessoas deixavam tudo e iam seguir Jesus. É exemplo do cego Bartimeu. Né? Para algumas pessoas, Jesus disse, fica aí, como a mulher samaritana, como a própria mulher do fluxo de sangue, e como o demoniado gadareno, Jesus mandou ele ficar onde ele estava. Agora, outros, ele chegava literalmente e falava, larga tudo e segue-me. Então, fora dos discípulos de Jesus, Jesus tinha um comitiva ali de 100 a 120 pessoas que andavam com ele. Mas, pois bem, vamos lá. E nessa época, o discurso de Jesus foi duro. Jesus bateu, mas bateu com madeira de maçaranduba na palavra de Deus com amor. E a Bíblia fala que foi retirando um por um, só ficou os 12. E Jesus falou, e vocês não querem também não? E os discípulos falaram, Senhor, para onde iremos nós? Aleluia. Só tu tem palavras de vida eterna. Que texto forte, meu amigo. Que texto forte. Está em João 6, 68, 68. Então, queridos, eu fui chamado para pregar em 2006, 2005, por aí. 2005, em uma vigília. E o Espírito Santo de Deus começou a me usar em concerto. Geralmente, quem sabe, vocês me acompanham aqui, Deus me usa em vários aspectos, para várias áreas da vida do cristão. Mas naquele dia Deus me usou no concerto. E a vigília tinha umas 300 pessoas, só ficou 100 mais ou menos. E o Espírito Santo falou, olha, literalmente aconteceu o que está acontecendo nesse texto. Interessante que eu preguei nesse mesmo texto, base, João 6, 66. E eu saí dali regozijado, saí dali cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque estava cumprindo o meu papel. E graças a Deus que as pessoas que tiveram entendimento do Espírito Santo vieram e glorificaram a Deus por isso. Por quê? Porque quem está no erro, queridos, não vai gostar de correção. Quem está no pecado, a não ser que esteja cativo ou com fortalezas, ele disse só precisa de ajuda. Mas quem tem esse livre-arbítrio e sabe do que precisa, queridos, eles não gostam de ser corrigidos por Deus, e esses que vão pagar o preço mais alto. Porque errar, perceba que Jesus na vida, na palavra de Deus, Jesus pode estudar a Bíblia toda. Jesus nunca acusou um pecador, nunca bateu em pecador, não. Jesus nunca bateu sarrafo em pecador. Agora, fariseu, doutores da lei, escribas, pessoas que tinham entendimento, conhecimento e consciência da letra, da palavra e até do Espírito, mas não vivia, Jesus desceu da madeira, mas batia com gosto mesmo. Pense em bater com gosto, era Jesus, nessa turma aí. Mas essa turma, porque elas não querem ouvir. Agora, não são todos. Por exemplo, o exemplo que eu citei aqui, Nicodemos, eu tenho para mim que Nicodemos foi um excelente pastor,
ou cuidou de ovelhas, porque ele já era fariseu, e nem todo fariseu era ruim, nem todo fariseu era mau. Por exemplo, a Bíblia dá chama outro homem também do Sinédrio, um fariseu chamado José de Arimateia. Foi um homem que preparou todo o enterro, o sepultamento de Jesus. E o homem é riquíssimo também, de uma cultura muito grande, como Nicodemos e como dentre tantos outros relevantes. Queridos, então, moral da história, você tem que florescer no lugar que você está. Não só aquilo que as pessoas pensam sobre você que importa. Não ouça para da serpente, mas aquilo que Deus pensa a seu respeito que importa. Ah, pastor, mas fulano de tal pensa, age, fala assim, fala assado. Meu amigo, você tem que ser instrumento de Deus. Peça a Espírito Santo de Deus para que venha lhe curar, que venha fazer você um pescador de alma, um pescador de alma, um que venha ganhar alma. A Bíblia fala que aquele que ganha alma, sabe o é. Ouça as pessoas que estão na sua frente. Acompanhe os vídeos desses canais. Daqui a um mês você vai estar com sua mente totalmente mudada, só acompanhando esse aqui canal. Mas se você quiser acompanhar outros canais, fique à vontade. Glória a Deus. Mas que você acompanhe também esse canal. Porque eu sei que eu sou instrumento de Deus para a mudança de pessoas. Amém? De mim mesmo e das pessoas também para melhor. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Deixe aí seu like, compartilhe essa mensagem. Se quiser comentar algo que edificou, comente aí o que foi que mudou em você nessa mensagem. Comente aí, para que possamos melhorar mais a cada dia. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo dia, um forte abraço. Fica na paz e na graça de Jesus.